A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Lembrando que o motivo desse QR Code é que pessoas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e prejudicando financeiramente as pessoas que nos acompanham. Então tivemos que colocar esse QR Code para afugentar essas pessoas com más intenções, com má índole. Então, se você não estiver assistindo, vendo esse QR Code, se ele estiver borrado, manchado ou tampando qualquer outra coisa que não seja os comentários aí da live, vocês já sabem que essa pessoa que está retransmitindo a nossa live está de más intenções. Então acompanhem sempre nossos canais oficiais ou então em nossos canais parceiros, do qual verdadeiramente estamos todos juntos em prol do Evangelho, do Reino e da Justiça do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias, que são as letras que são as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem nesta madrugada. Então, muitíssima gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês aqui, e sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou dar início à ministração da oração, para estarmos dando início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para aumentar a fé de todos vocês. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos pés, para proteger,
curar, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou buscando nesta madrugada em um só Espírito. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, testificando as palavras que estão sendo ministradas e testificando verdadeiramente o nosso caráter, a nossa sinceridade e a nossa transparência, para que essas pessoas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e sejam benditos do Senhor aonde quer que estiverem nos 4 cantos desta terra, para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Não confunda com gado. Ele nos compara aos seus amados rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, no versículo 31 ao versículo 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou eles sempre de 2 em 2, para que, mesmo ausentes quanto ao corpo, Colossenses 2, versículo 5, é muito importante nós estarmos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois nós já estamos aí há quase 2 anos na internet, oferecendo e não pedindo, oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e tem mais 10 milhões para quem provar na Bíblia Sagrada que essas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E ainda assim, lembramos sempre a todos vocês, não tiramos a utilidade do templo físico. Há uma diversidade de ministérios, cada um tem a sua função e deve exercê-la, executá-la com perfeição e o máximo de capacidade possível, tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para que verdadeiramente sejamos todos juntos, unidos, formando o corpo do Senhor Jesus, perfeito, em prol do reino, do evangelho e da justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que o motivo desse QR Code é que pessoas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e prejudicando financeiramente as pessoas que nos acompanham. Então, para afugentar essas pessoas, nós tivemos que colocar esse QR Code aqui. Se ele estiver borrado, manchado, recortado, tá assistindo em alguma live aí uma cabeça flutuante, basta você verdadeiramente ver que a pessoa que está retransmitindo essa live está com mais intenções. Então busquem sempre verdadeiramente buscar a palavra do Senhor, a justiça do Senhor, o reino do Senhor. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12
para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado para a meditação dos rebanhos sorteados é o livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Acho que eu estou falando muito rápido. Deixa eu diminuir a velocidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro de 1 Reis a ser ministrado é o livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito, par de número 6. 1 Reis, capítulo 17. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de 1 Reis, capítulo 18, para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, é o horário que eu estarei reservando para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, seguir próximo como eu faço de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Presta atenção, gente. Vamos aqui à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 3 é a primeira a ser ministrada. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas 12 igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante as lives toda madrugada, de segunda a sexta. Continuam recebendo orações também de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, venham ser libertas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o mal, toda obra do mal, toda venda e trave do maligno que estiver impedindo as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o amam, de chegarem, restaurarem, renovarem a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 17. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é o estudo, o significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver ou para onde estiver indo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo
no seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então vamos dar início à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 17. Indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da nona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 17 do livro de 1 Reis, é um capítulo que é sempre muito mal interpretado por aquela liderança religiosa maligna, da quais o Senhor Jesus afirmou: aqueles que não são pastores, mas são mercenários. Pois sempre usam essa passagem aqui para exortar o povo a dar o seu tudo, a dar a última migalha de sustento, falando: Deus proverá. Reparem muito bem que aqui não foi a palavra de Elias, foi o próprio Deus, através de Elias, para aquela situação específica, porque o Senhor havia enviado Elias até aquele lugar, então o Senhor iria continuar provendo para aquela família, porque foi a vontade do Senhor. Então tome sempre muito cuidado com essas falsas teologias de que, não, irmão, basta você dar o seu tudo que o resto Deus proverá. Se o Senhor te deu o seu pouco, você tem que administrar e ser fiel ao pouco, para que ele venha te colocar sobre o muito. Então fiquem sempre atentos, com muito cuidado, alertas e vigilantes, para que jamais, em hipótese nenhuma, você venha a perecer e fazer em vão por causa dos conceitos e das doutrinas dos homens. Onde está escrito isso? Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Em vão, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos estar sempre atentos com a voz do homem, com a vontade do homem, e não com a voz do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É a voz dele, é a palavra dele, que é viva, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor. Então não se deixe enganar pelos mercenários, pelos lobos em pele de cordeiro. Busque examinar as obras e os frutos, porque assim você irá conhecer o caráter. E se você quer também uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, onde o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que nós estamos ao vivo em todas elas neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1, são os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é vergonha e estultícia. Então busquem sempre examinar com muita atenção e cuidado, como em João 7, versículo 24.
Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça, para que a palavra do Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas. E o próximo livro de Obadias, que contém apenas um único capítulo. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que eu estou aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, com a ministração da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, para ser um canal para que o Espírito Santo, nosso Deus, venha falar aos seus corações. Oração de número 8. Pode falar que fui eu mesmo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fui eu. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Obadias, vamos à ministração primeiro da oração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, indo contra todo o mal e toda a obra do mal que estiver impedindo essas pessoas de alcançarem as tuas maravilhas, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, e em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de... Eu ia falar Jonas, o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Lavradores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, vemos aqui a consequência daqueles que parecem ser irmãos, mas as suas atitudes e os seus frutos são contrários. Em vez de ajudar, em vez de ir lá, acompanhar o irmão, ajudar o irmão no momento da dificuldade, os filhos de Esaú simplesmente foram em cima e oprimiram ainda mais o irmão que já vinha sendo castigado. Devemos lembrar que aquele que é do Senhor, o Senhor é quem repreende, o Senhor é quem castiga. Nós devemos apenas repreender as atitudes e os comportamentos com base nas Escrituras Sagradas, mas não com alegria em o irmão estar errando, mas sim com o espírito de mansidão, exortando para que o irmão
venha a alcançar o caminho do arrependimento. Pois aqui nós vemos como o Senhor tornou a casa de Jacó fogo e a casa de José chama, mas sobre Esaú, que era restolho, se tornou restolho, ou seja, foi consumido por causa da sua iniquidade. Os justos filhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiramente se tornaram aqueles que trouxeram a juízo e a justiça do Senhor nosso Deus. Então devemos buscar sempre a palavra do Senhor, as Escrituras da Bíblia Sagrada, nos revestimos com o poder da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que estejamos sempre todos juntos em um só Espírito, sendo as igrejas vivas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando sempre, deixando claro aqui para todos vocês, eu estou ao vivo neste momento em todas as redes sociais, para mais de 30 países, acompanhando todos vocês, não tenho o que fazer. Estou aqui ao vivo em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu não respondo os comentários porque não está na hora de responder os comentários. Nós trabalhamos sempre com ordem e decência, assim como mandam as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E a partir de 1h12 da madrugada, que é o horário em que nós estaremos interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Eu estou respondendo agora, eu tive que interromper a mensagem, porque muitas pessoas não têm educação e ficam criando sugestões e criando imaginações, filosofias e teologias e falando daquilo que não sabem, como está escrito lá em Lucas capítulo 1, versículo 10, daquilo que naturalmente compreendem, como animais irracionais se corrompem, falam mal daquilo que não sabem. Por isso eu tive que parar aqui por um momento para poder responder e deixar aqui claro sempre para todos vocês que estamos aqui focados em ministração e oração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não é grossa, é sinceridade e retidão. Grosseria é vocês estarem aqui falando mal da minha pessoa, inventando 1001 coisas com base nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus achismos, enquanto eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso sim é grosseria. Você está sendo grossa contra a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não estou brava. Se eu estivesse brava, eu teria que falar que eu estou brava. Eu só fico realmente chateada. Eu acho lamentável como verdadeiramente não há temor pelas Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a ser ministrado. Lembrando, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para os seus corações. Escolha o seu número... Escolha o seu número de 1 a 12, caiu aqui, já peguei aqui. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada e semeada em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lembrando sempre a todos vocês que estamos aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada é onde nós interagimos com vocês nos comentários. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito par, de número 12, Neemias, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Neemias, capítulo 5, para sua meditação. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossos canais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para que verdadeiramente a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça sejam sempre semeados em nossos corações, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 9 é a próxima a ser ministrada.
Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada, que eles venham ser lavados e protegidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença, e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus, indo de encontro agora contra todo o mal e toda obra do mal, todo laço e toda venda que estiver impedindo essas vidas de enxergarem a Tua verdade e alcançarem a Tua misericórdia. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 22. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazia, a obra, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Neemias, vemos verdadeiramente aqui o posicionamento e a força necessária para que nós possamos executar a obra do Senhor com perfeição. Aqui nós vemos como é o Senhor quem estava pelejando pelo seu povo, mas o povo estava cumprindo, assim como o Senhor Jesus falou lá no Novo Testamento: vigiai e orai. Para nós recebermos a força e a ajuda do Senhor nosso Deus, precisamos estar atentos e de prontidão, não temendo o inimigo, não receando por fazer a obra do Senhor, mas sim nos posicionando, sendo firmes, fiéis e verdadeiros, para que verdadeiramente a presença do Senhor seja por nós e não contra nós. Então, independente de quem se levante para ir contra a obra do Senhor, quando a obra é do Senhor, todo o povo se ajunta, todo o povo se une, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à peleja, o Senhor é aquele quem luta por nós. Desde aquele que, aqui deixa bem claro, que estavam desde os servos até os magistrados, os governadores. Então devemos buscar verdadeiramente unirmos todos os povos para que a palavra do Senhor seja por nós. Como está escrito: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que o motivo desse QR Code é porque pessoas mal intencionadas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e com isso causando danos financeiros às pessoas que nos acompanham. E nós colocamos esse QR Code porque isso aqui é algo que as pessoas que estão de olho no dinheiro das pessoas que nos seguem, que nos acompanham, não vão querer retransmitir
esse QR Code. Então, se você estiver vendo uma cabeça flutuante ou esse QR Code estiver tampado, manchado de alguma forma, você já sabe que a pessoa que está retransmitindo essa live está com mais intenções, com mais índoles. Então, é muito importante estarmos sempre atentos e vigiando para que jamais venhamos ser enganados e nem confundidos. Vamos ao livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu estou olhando por todos os lados porque estou ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ímpar e par eu expliquei no começo da live. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus deixou bem claro que não é bom que o ser humano ande só. E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou ele sempre de 2 em 2. Então nós colocamos sempre o ímpar e o par juntos, os rebanhos juntos e unidos para receberem o alimento espiritual, a palavra do Senhor nosso Deus. Essa live fica salva nos nossos canais, no @Igrejas Benditas, e vocês podem acompanhar o começo da live com as explicações e as bases da Bíblia Sagrada para todo o nosso procedimento durante as lives. E o próximo livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. A partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo mais com vocês nos comentários, tirando as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E a oração não, livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, para meditação do rebanho bendito par, de número 8, livro de Romanos, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Romanos, capítulo 13, para a sua meditação. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba a palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Oração de número 11. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então, por favor, lembre-se de examinar primeiro, antes de falar tolices sobre a obra e a santidade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, e cobertos em todas as portas, portais e janelas dos Teus corpos, almas, espíritos e corações, com poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Poderoso. Vamos iniciar a ministração no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 12 do livro de Romanos, aquilo testificando mais uma vez o que eu comentei com vocês ainda há pouco durante a live. A importância que tem em verdadeiramente a diversidade de membros estarem juntos, unidos em um só propósito. Nós somos 12 igrejas virtuais, mas nós também operamos de maneira física em todo o Brasil. Estamos com a inauguração dos nossos templos físicos, onde os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Nós não vimos para separar, vimos para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Cristo não pode estar dividido. Lucas 10, versículo 7. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Todo obreiro é digno do seu salário. Então devemos estar aqui para nos posicionar como as igrejas vivas do Senhor Jesus, para cumprir tudo aquilo que Ele mandou. Mas aqui, como o apóstolo Paulo deixa bem claro, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é emoção, não é sentimento. É aquilo que o Senhor já determinou. A razão perfeita e absoluta que o Senhor deixou para que nós venhamos a praticar, a exercer, para que as nossas obras também sejam perfeitas. Mateus 5, versículo 48. Palavra do Senhor Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, igual é perfeito o vosso Pai celestial. E aqui no versículo 2 deixa bem claro: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos normalizar aquilo que está errado, porque é algo que já é comum desse século, porque é algo que vem acontecendo há muito tempo. Nós devemos primeiro mudar as nossas mentes, trazer a verdade do Senhor, a razão do Senhor, a vontade do Senhor para dentro de cada um de nós e abandonar o nosso eu, a nossa religião, o que a gente acha, pensa ou imagina, para que a palavra, a verdade e a justiça do Senhor venha sempre prevalecer em nossas vidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho de bendito nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E se você quer uma de nossas obras verdadeiras, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, uma fé viva, da qual faz a diferença na sua região, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Entre em contato, peça uma obra na sua região, que você estará fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, beneficiando não só a si mesmo, mas sim todos aqueles que estão ao seu redor. Vamos ao livro de Malaquias a ser ministrado, capítulo do livro de Malaquias a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 4 e do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Malaquias, capítulo 4, para ambos os rebanhos sorteados. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live ou no vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui nas minhas vestes santas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada, para você ir lá conferir, para ver se o que a gente está falando é aquilo que está escrito, lembre-se que essa live fica salva em nosso canal no @Igrejas Benditas. É o mesmo @ em todas as redes sociais. E você vai poder ver a live gravada, vai poder anotar as bases da Bíblia Sagrada e conferir. Atos 17, versículo 11, a igreja nobre de Bereia, que ouvia a palavra e as pregações do seu líder, iam examinar nas escrituras para ver se aquilo que ele estava falando era aquilo que estava escrito. Isso é dever e obrigação de todos vocês fazer prova de toda e qualquer doutrina, de toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Por isso também que temos aí as nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. E você encontra uma playlist completa com as nossas mais de 70 denúncias no meu canal, @mileofertadim. E a oração é a oração de número 12, a próxima a estar sendo ministrada. Presta atenção. Vamos à ministração da oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, bênçãos e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebendo os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando, protegendo e purificando os seus corpos, almas, espíritos e corações. E aqueles que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, recebam a libertação, restauração e renovação, e possam estar capacitados para cumprirem as tuas palavras e receberem as tuas justas, fiéis e verdadeiras promessas nas palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Malaquias, vemos a misericórdia do Senhor nosso Deus. Então não podemos, em hipótese nenhuma, desperdiçar
essa última esperança que o Senhor nos concedeu, o Evangelho do Senhor Jesus, a vinda do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que se arrependa e se converta enquanto ainda há tempo, porque o ímpio é aquele que tem uma aliança com o Senhor, mas não cumpre aquela aliança. E ele, a maioria das vezes, é um líder, tem o título de obreiro, obreira, bispo, presbítero, missionário, apóstolo, sacerdote, e é pelas obras e pelos frutos que nós iremos conhecer quem é a árvore. Então é muito importante examinarmos sempre com muita atenção e cuidado. Como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 50, de que adianta recitar as minhas palavras, os meus mandamentos nos seus lábios, se é o primeiro a virar as costas. Então devemos buscar sempre ter a palavra do Senhor em nossos corações e colocarmos em prática, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro, ao último rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a ser sorteado, rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. São os últimos a receberem a palavra do Senhor para seu coração. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o livro é o livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é é o próximo livro a ser ministrado. O sorteio é bíblico. Vá na outra rede social, volte à live e confira todas as passagens da Bíblia Sagrada que nós apresentamos para todos vocês com o Ministério de Sorteio. Entre elas, Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então me mostra na Bíblia Sagrada onde não é. Porque nós temos diversas bases do Antigo ao Novo Testamento em que aprovando, confirmando que o sorteio é bíblico. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. A nossa palavra é sempre sim, sim, não, não. E nós cobramos também sinceridade e transparência de todos vocês. Por isso colocamos aí. É mentira? É uma inverdade? Então coloque, prove na Bíblia Sagrada e receba o valor em dinheiro. Pois o advogado mais incompetente ganharia uma causa contra a justiça contra nós se nós estivéssemos de alguma forma defraudando ou então transgredindo algum dos mandamentos, princípios do nosso Senhor Deus ou alguma lei dos seres humanos. Vamos à próxima oração a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 1 é a próxima a ser ministrada. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações além das que são realizadas durante a live, pois vocês também recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, que eles possam ser guardados e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa ser o seu amparo e escudo de todos os membros ou seguidores, ou inscritos, ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que eles venham ser libertos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus, indo contra todo o mal e toda a obra do mal que se levantar contra a tua verdade e a tua santidade. E aqueles que estão honrando e buscando ao Senhor, possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Gálatas, capítulo 4. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, com oração e ministração da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12,
é onde nós estaremos interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor. E vamos à ministração no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 18. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 do livro de Gálatas é muito forte, pois nós vemos aqui a sinceridade e a transparência de um verdadeiro líder no Evangelho e na justiça do Senhor, preocupada com as almas e sofrendo a injustiça do ministério da iniquidade, do anticristo que já estava no mundo desde a época do Senhor Jesus, tentando manipular o povo, tornar o povo contra a verdade, contra a santidade do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo faz uma exortação para que o povo venha a acordar e volte os caminhos da verdade, examinem as obras, examinem os frutos e não se deixem enganar. Palavra do Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então busquemos verdadeiramente aprender mais da palavra do Senhor, conhecer mais do nosso Senhor e aproximarmos cada vez mais e mais dele, da palavra dele, da santidade dele, da justiça dele, para que não sejamos nós, mas seja ele em nós e através de nós, para que, como está escrito em Salmos capítulo 103, todas as nossas obras bendigam o nome do nosso Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos bem... Ao próximo rebanho não. Ao último livro a ser ministrado nesta madrugada, que será uma palavra para a meditação de todos nós. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos ao livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. Então escolha o seu número de 1 a 7, que já já eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado, capítulo de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, é uma meditação da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para todos nós. 1 Samuel, capítulo 25. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a oração a ser ministrada é a oração de número 5. Se inscrevam ou nos sigam para continuarem recebendo orações toda a madrugada. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, eu estou no @mileofertadim, que é onde eu tenho mais tempo para interagir com vocês nos comentários. E vamos à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa,
forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Seja onde essas vidas estiverem, seja para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Vamos à ministração. No livro de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo... Já todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Poderoso. Vou do versículo 20 ao versículo 26. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam a ela e se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, ó meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 25 do livro de 1 Samuel, vemos como a sabedoria de uma mulher verdadeiramente livrou a sua casa. Então devemos buscar a sabedoria do Senhor. Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam e aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Palavra da sabedoria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E escolha o seu número de 1 a 7 para você receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Se você escolher o número 3, vai meditar em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, para quem escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, se você escolheu o número 7. E eu vou agora passar uns comunicados muito importantes para todos vocês e já estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de madrugada, de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver.
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta você entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que estamos ao vivo em todas elas neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, uma fé viva em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início agora à interação com todos vocês no comentário. Como aqui está tendo muito comentário, vou responder primeiro o comentário desse abençoado aqui que ele comentou. Cadê? Mili, as perguntas que estão fazendo, você está achando repetitivas? Eu não estou achando, eu estou tendo certeza. É sempre a mesma pergunta, as mesmas perguntas. E é claro que são as mesmas respostas, porque é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. O ponto é, a pessoa foi aquilo que eu ministrei recentemente aqui, se não me engano, na @Igrejas Benditas, que o ponto não é as pessoas procurarem a verdade, é elas receberem a verdade. Esse é o ponto. Elas verdadeiramente estarem capazes de não só olhar e ouvir a verdade, mas sim de recebê-las em seus corações. E aqui você comentou, e por que vocês não usam também os livros da Bíblia Católica para fazer as ministrações, já que consideram livros válidos? Em que momento a gente falou que a gente considera livro válido? A gente em nenhum momento falou que os livros que são como é que é o nome? Que são apócrifos da Bíblia Sagrada, a gente nunca considerou eles válidos, porque se você for examinar tem coisa absurda lá dentro. Então você não vai querer realmente esses livros apócrifos que estão lá na Bíblia Sagrada. E aqui ele comentou, você fez uma declaração para ela, falou que ela, numa live anterior, mas ela não respondeu. Ah, tá, não, achei que fosse alguma pergunta, deixa quieto. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui verdadeiramente para trazer a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Não acrescentamos e não omitimos nada da palavra do Senhor Deus às Escrituras Sagradas. Naquele capítulo, o capítulo 4 do livro de Gálatas que nós ministramos, o apóstolo Paulo falou algo muito importante, que ele falou, eu sou homem como vocês, para nós lembrarmos que o apóstolo Paulo, as mesmas dificuldades e tribulações, ele esteve sujeito, e mesmo assim ele superou todas as adversidades através do Senhor do qual ele servia. E hoje em dia as igrejas, os templos físicos, a liderança religiosa, fica colocando os apóstolos do Senhor Jesus como um patamar inalcançável. Devemos lembrar que a palavra do Senhor Jesus foi clara. Aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. O apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando uma pessoa fala que nunca vai alcançar o patamar dos apóstolos do Senhor Jesus, essa pessoa merece realmente um puxão de orelha. Porque devemos lembrar que hoje nós temos acesso a mais recursos e condições do que eles. É o nosso dever e obrigação nós produzirmos mais frutos do que eles. Porque nós temos acesso a mais recurso, a mais oportunidade.
Eles levavam o evangelho através de cartas. Demorava meses, meses e mais meses. Agora nós temos a internet. Em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Então para com essa falsa humildade, que é um espírito de omissão que o Senhor abomina. Faça a sua obra, pegue o jugo e o fardo do Senhor Jesus, que é leve e é suave, mas não é para encostado. É para trabalhar, é para produzir, é para frutificar. Marcos capítulo 4, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. Vá lá para o Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Eu vou recompensar ou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. João capítulo 15. Aquele que não produz obras, que não produz frutos, é arrancado, lançado no fogo e arde. Aquele que produz obras e produz frutos, esse é o que é recolhido no celeiro. Então nós estamos aqui para trazer uma conscientização para todos vocês, de abandonarem essas teologias de prosperidade, de falsidade, de religiões que o ser humano criou, que o ser humano inventou. Porque se a religião tivesse realmente preocupada com a sua vida, preocupada com a vida da sua família, preocupada com a paz do mundo social, eles já teriam conseguido com o poder, com a influência, com a riqueza e com os status que eles têm hoje em dia. Eles só não querem. Então por que vocês dão a sua raça, o seu sangue, a sua vida, a sua salvação e a salvação da sua família por aqueles que não estão nem aí por vocês? Lembre-se, aquele que foi crucificado na cruz, que pagou um preço altíssimo para todos nós sermos libertos e sermos livres, aquele que verdadeiramente nos prometeu, nos concedeu liberdade, esse que merece verdadeiramente o seu posicionamento, a sua raça, o seu sangue, a sua dedicação. Esse merece. Ele merece todas as coisas. Então pare de ficar tentando arrumar briguinha com eu acho, eu penso ou imagino. Traz a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, a santidade do Senhor. Para com essa palhaçada de ficar, não, mas eu acho, não, mas na minha igreja, não, mas na minha religião. Esquece isso. Isso nunca te conduziu a lugar nenhum. Busca a palavra do Senhor. Um só caminho, uma só verdade, uma só. A palavra do Senhor, a verdade é absoluta. Não existe isso de, não, mas a verdade é relativa. A verdade não é relativa. Ou a verdade é absoluta, ou ela não é a verdade. Um exemplo que é sempre fácil para todo mundo entender. Todo ser humano precisa de água para poder sobreviver. Isso é uma verdade, é absoluta. Todo ser humano precisa de 3 litros de água para poder sobreviver. Ah, é a minha verdade. Não, isso não é uma verdade. Isso é só a sua opinião, o seu achismo, um dado que você simplesmente inventou ou alguém inventou por você e você está tal qual uma maritaca, um papagaio, repetindo aquilo que você não buscou fundamentação. Então vamos buscar a fundamentação na rocha, a palavra do Senhor Jesus, as escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui buscando a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É porque, como é que eu vou interagir no chat se você não está fazendo nenhuma pergunta? Você está me atacando já há muito tempo, você é antigo aqui. Você já está acostumado já realmente a atacar mulheres. Sorte minha que você não tem um isqueiro aí e uma fogueira. Mas vamos lá. A outra também não está trazendo nada, está trazendo a sua religião. Isso aqui não foi uma indireta que eu joguei, foi uma direta para vocês dois que estão aqui discutindo a sua religião, defendendo a sua igreja, defendendo o que você acha, o que você pensa, o que você imagina, a sua vontade, o seu sentimento. Mas a base nas escrituras sagradas, vocês não apresentaram uma até agora. Então vamos buscar verdadeiramente examinar a palavra do Senhor, as escrituras sagradas, porque eu busco. Eu realmente busco a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, a santidade do Senhor. Eu pego o meu euzinho e jogo ele fora, abandono. Porque se eu não pegasse o meu euzinho e jogasse ele fora, eu não estaria onde eu estou hoje em dia. Porque se eu pegasse o meu euzinho e colocasse ele como prioridade, eu não estaria onde o Senhor me colocou. Não foi o meu euzinho que colocou, não fui eu que cheguei sozinha. Foi onde o Senhor me colocou de acordo com a minha capacidade. E do qual a sinceridade de coração, do qual eu busquei verdadeiramente a presença e a palavra do Senhor, nosso Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Eu me só comentou, irmã, por que vocês excluem muitas coisas da Bíblia? Vamos lá, eu não excluo nada da Bíblia Sagrada. A gente crê aqui como está escrito. Nosso apóstolo fez um voto com o Senhor Deus já há quase 30 anos de não acrescentar e não omitir nada e nem permitir que os outros venham a acrescentar ou omitir alguma coisa. Deixando aqui sempre bem claro. A mensagem perguntou, tu não tem pastor? Tenho pastor sim. João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus.
um só rebanho, um só pastor e eu sou. Agora o líder responsável por esse ministério é o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Ele é o líder responsável, constituído pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para administrar o ministério que é do Senhor. O ministério não é dele. Todos os ministérios são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ele constitui ser humano para estar verdadeiramente ali administrando tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você estivesse preocupado em prestar atenção no que eu estou falando, o Espírito Santo ia fazer você entender. Porque eu já falei muito mais rápido e você já entendeu. Então, quando você quer, você aprende. É aquele, quem quer, vai atrás. Se você quiser, tem a outra rede social, que a live vai ficar salva. Diminui a velocidade. Então é muito importante estar sempre atentos e examinando as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Você sabe o que é ser humilde? Ser humilde é justamente isso. Você pegar o seu eu e você abandonar em prol do próximo. Foi essa humildade que o Senhor Jesus demonstrou. Ele se desvestiu da sua glória, da sua majestade, se fez carne, se fez homem, pegou o seu eu, tanto é que ele falou, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele ainda assim foi lá e insistiu. A sua carne doeu, o seu sangue foi derramado, mas verdadeiramente a vitória foi concretizada. E através da humildade dele, nós hoje podemos ter acesso à salvação e à vida eterna livres com ele na glória. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A abençoada perguntou o que eu falo antes de tomar a água. Eu dou graças, agradeço ao Senhor Deus pela água que eu estou tomando. Tudo aquilo que eu levo à minha boca, que eu me alimento, ou até mesmo as coisas que eu uso, eu sempre agradeço ao Senhor Deus por ter me concedido aquela, seja água, seja um rímel também, na hora que eu passo o rímel. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A mensagem comentou, no grande dia, o pessoal da igreja vai descer de tobogã para o inferno. Infelizmente, se continuar nesse caminho, a maioria está indo mesmo. E a gente não quer isso. A gente está aqui trazendo, povo, ó, a palavra do Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Eu não trago nada que é meu, nada do que eu acho, que eu penso, que eu imagino. A gente traz a palavra do Senhor. Basta você estar pronto para ouvir. João capítulo 8. Aquele que é do Senhor Deus, ouve a palavra do Senhor Deus. Então devemos estar sempre atentos, buscando a palavra do Senhor, que nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir, mas é sempre aquilo que é necessário e chega no momento certo. E nós não podemos desperdiçar o tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não, abençoado. Bom, eu sou obreira porque eu trabalho na obra, mas o meu título é de ministradora da palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, não se esqueçam de compartilhar e convidar o seu líder, exatamente, convidar o seu líder aí para trazer verdadeiramente a palavra do Senhor. A pessoa perguntou, Marcos não pode ser pastor? Não só o Marcos, como nenhum ser humano tem a permissão do nosso Senhor Deus para se tornar pastor. Gente, Novo Testamento, a palavra do Senhor Jesus é absoluta. Um só rebanho, um só pastor, e eu sou. Não é porque você apacenta que você é pastor. Ou por acaso o Border Collie, o pastor belga, o pastor alemão, todas essas raças de cachorro, você vai dar a paz do Senhor para eles, vai pedir oração e intercessão, porque eles apacentam um rebanho que não é deles. O rebanho não é deles, então você não é o pastor das ovelhas. Você está apacentando, é diferente de você ser o pastor. Deixando isso aqui sempre muitíssimo bem claro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O abençoado começou certo, mas depois fez besteira falando palavrão. Meu pastor é Jesus, o resto é o resto. Agora, o seu pastor tem que ser o Senhor Jesus. Esse verdadeiramente é o único. Tá servindo a Deus. A pessoa tá perguntando, mas pode estar se libertando.
E tem igreja física onde? Pode ter uma na sua região, abençoada, no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país. Basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai passar o passo a passo, independente dos seus recursos ou condições financeiras, para você ter uma obra do Senhor na sua região. Estamos inaugurando aí todos os municípios do Brasil, levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós. E olha, última pergunta que vai dar tempo. É só a tua igreja que salva? Aí não, nenhum momento te falou isso. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. A gente traz a palavra dele, que a palavra dele liberta e ele nos salva através da sua palavra. Então, deixando isso aqui sempre bem claro. A gente está querendo tirar ninguém da igreja de ninguém, falando só a gente é o santo, só a gente é o certo. A gente está deixando claro, examine as obras, examine os frutos e se posicione enquanto há tempo. Porque quando perder o tempo, perder a oportunidade, não vai querer ficar chorando no colo do Pai, porque verdadeiramente o Senhor Jesus, o Senhor Deus deixou claro o tempo determinado. Daqui nós temos misericórdia. Enquanto há vida, há esperança. Então devemos buscar verdadeiramente a palavra do Senhor, a presença do Senhor, as escrituras da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertaDim. Lá é mais focado em interação com vocês durante os comentários. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever, ativar o sininho de notificação para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e saberem sempre que estivermos ao vivo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, aquele que é do Senhor Deus, ouve a palavra do Senhor Deus. Quem não ouve, quem não quer interagir, quem não quer pesquisar, quem não quer saber verdadeiramente, ou então se posicionar, se acha que está errado, tem que se posicionar ali com a verdade, a palavra do Senhor. Quem não faz isso, não tem parte com o Senhor. Apocalipse 21, versículo 8, o reino dos céus não é para covardes, mas é para aqueles que se posicionam com a verdade e a palavra do Senhor, que é broquel e escudo. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e o meu muitíssimo amém.